Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois bem, esse terceiro parágrafo desse artigo é maior do que o anterior, do que o segundo, porque tem 4 incisos. E cada inciso tem os seus subtemas, né? E traz com o tema, né, do nosso credo, profissão de fé, a Igreja é una, santa, católica e apostólica. São as chamadas as notas da Igreja, importantíssimas, né? Que nós estudamos na eclesiologia. Aqui é uma teologia da eclesiologia. E a partir do número 811, vamos avante. Esta é a única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. A Igreja não tem escrúpulo dizer que ela é a única Igreja de Cristo. Vejam. E quem diz isso é justamente a Lumen Gentium número 8. Esses 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja em missão. Vejam, a Igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica. Vejam, não é aquilo que ela se acha de si mesma. É a sua cabeça, como nós vimos. É o seu fundador que dá à Igreja. E é também ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. 812. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina, mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. A Igreja, lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Quem diz isso, estamos para o DESIG, não é? Número 3013, que fala do documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. Vamos ver agora o primeiro inciso. A Igreja é una. São 4 incisos, são as 4 notas da Igreja. Já deu para perceber, não é? O mistério sagrado da unidade da Igreja. Ela é una. 813. A Igreja é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na Trindade, de pessoas, Pai e Filho, no Espírito Santo. A Igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A Igreja é una por sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes, que planifica e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que Ele é o princípio de unidade da Igreja. Portanto, é da própria essência da Igreja ser una. Se ela deixa de ser una, ela deixa de ser igreja. É a essência da igreja. Vejam,
E o Papa, não é, o nosso sumo pontífice, tem a missão de proteger, de guardar, de zelar por esta unidade. 814, contudo, desde a origem, esta igreja una se apresenta com uma grande diversidade. Ela é una na diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de encargos, de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja. Todavia, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. E cada membro também tem que fazer a sua parte, a missão de conservar esta unidade. Vejam, 815, quais são estes vínculos da unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição, diz o santo apóstolo Paulo, a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Vamos ver? São dois. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Veja que maravilha. Qual é a igreja que tem isso, minha gente? Qual é a igreja? Veja. Conhecer a igreja pelo catecismo da Igreja Católica é uma maravilha. Avante! Terceiro, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. 816. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste em Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ela. E aqui o número 816 colocou as duas dimensões desta nota, dessa característica da união. Veja, da una. Ela é para dentro, nela mesma é unida, mas ela é para destra, para fora mesmo, porque não existe outra igreja além dela. O decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorpore plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Que maravilha! Vejam, as feridas da unidade. As feridas da unidade. Temos alegrias? Mas temos também as tristezas. 817. Na unidade, na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis.
Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Vejam, não acontece sem os pecados dos homens. Então, todos que romperam com essa igreja são chamados de hereges. São chamados de apóstatas. Apostasia. São chamados de cismáticos. O cisma. Separação. Heresia não é uma coisa que ficou na Idade Média. Cuidado. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Quem diz isso é Orígenes, na homilia, em uma das suas homilias. Vocês ouviram o que eu ouvi? O que Orígenes diz? Filósofo, teólogo, padre da igreja. Vejam que toda a multiplicidade de crenças e de igrejas auriram do pecado. Toda divisão veio do pecado. 818. Os que hoje em dia nascem em comunidade que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecados de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. E aqui a Igreja faz uma ressalva e ao mesmo tempo usa da sua misericórdia. Quem nasceu no berço protestante, em outras igrejas, reconhecida por esta igreja, a igreja trata como irmãos. Não mais como hereges, não mais como apóstata, não mais como cismático. Só aqueles que eram católicos e deixaram a sua fé. Atenção, veja a sanidade da igreja, né? E dos nossos padres conciliares. 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito e outros elementos visíveis. E aqui a igreja reconhece, dado a graça do reconhecimento do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está no seio da Santíssima Trindade. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo configurou à Igreja Católica. Vejam, ratificado por esta igreja. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Catalon, ou seja, a totalidade da fé. Quem diz isso é a Lumen Gentium número 8. Rumo à unidade. Estamos no número 820. A unidade Cristo a concedeu desde o início à sua igreja e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica e esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela.
Por isso, Jesus mesmo orou na oração de sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade dos seus discípulos, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e convite do Espírito Santo. Veja que maravilha. Quem diz isso? Quem diz isso? É a Unitate Redemptratio, número 1, o documento sobre o ecumenismo. Essa igreja, que é una, tem a missão também de reconciliação, de aproximação com todos aqueles que se distanciaram. 821. Para responder adequadamente a este apelo, exige-se, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também uma renovação. Primeiro. Segundo, a conversão do coração, a oração em comum, o conhecimento fraterno recíproco. Veja, a formação ecumênica e a colaboração. Vamos ver cada um agora. Primeiro, uma renovação permanente da igreja em uma fidelidade maior à sua vocação. Esta renovação é a mola do movimento, veja, rumo à unidade. Segundo, requer a conversão do coração, com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. Terceiro, a oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Vejam. Quarto, o conhecimento fraterno recíproco. Quinto, a formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos presbíteros, os pastores, não é? Sexto, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. Sétimo e último, a colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. Se unirmos para sermos mais fraternos e solidários para o bem de todos. 822. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira. Atenção, fiéis e pastores, mas é preciso também ter consciência de que este propósito sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Esse primeiro inciso que fala da igreja como una. Vamos ver agora o segundo inciso que fala da igreja como santa. Estamos no número 823. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Atenção para esse inciso, que muitos têm dúvidas e erram quando diz a igreja é santa e pecadora. Pois Cristo, Filho de Deus, com que o Pai e o Espírito Santo é proclamado, único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si mesmo como seu corpo e comulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos também. Vejam, é importante vermos isso, como chamavam os primeiros cristãos,
Atos capítulo 9, versículo 13. A igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus, disse o número 824. No número 825, vamos ver, já na terra a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita ainda, porque é peregrina. Seus membros, a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. Atenção aqui no leque, na multiplicidade de caminhos de santidade. Santidade não é um padrão fechado, não é, vejam, uma muralha, mas tem muitas expressões. Vamos ver no número 826, a caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. É próprio de quem ama ser generoso, ser caritativo. Vejam, e ela faz o santo. Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que é perfeito. Quem disse isso foi Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu livro autobiográfico. 827. Atenção. Mas, enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não concebeu o pecado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja unida em seu próprio seio, os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive seus membros, seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. A igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se a vida dela que cai nos pecados e nas desordens, que impede a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, das quais tem o poder de curar seus filhos pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Quem diz isso é justamente, vejam, aquele que de fato pensa na igreja. Os padres da igreja são unânimes, sobretudo a partir do século III. 828.
ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte concreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. 829. Enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso, elevam seus olhos a Maria. Nela, a Igreja é já a toda santa. Que maravilha, viu? Nela, a Igreja já é toda santa. E nós podemos justamente verificar e, ao mesmo tempo, sentir este poder, não é, de santidade da Igreja, certo? Este parágrafo terceiro tem 4 incisos. Vimos 2 incisos, a Igreja, que são as notas da Igreja, a Igreja Una e a Igreja Santa.